Olá, boa noite. Confidencialidade e silêncio, parte dos assuntos do segundo dia da Assembleia Geral do Sínodo no Vaticano. Padre Deoniano explica o que é a sinodalidade. Sementes de devoção a São Benedito. Fiéis participam de celebração em paróquia inaugurada por Dom Paulo Evaristo Arnes. Sessão especial no Senado celebra o Dia do Nascituro. Renovação Carismática Católica da Bahia comemora Jubileu de Ouro. Brasil celebra os 35 anos da Constituição Federal. Alteração no clima gera derretimento de geleira no pico mais alto da Europa. Rio, que faz parte da história mariana do Brasil, tem personagem engajado na preservação ambiental. E Revivendo Canções resgata histórias do fundador da comunidade Canção Nova, Padre Jonas Abib. O Canção Nova Notícias está começando. A primeira coletiva da imprensa do Sínodo sobre a sinodalidade da Igreja, que acontece no Vaticano, foi conduzida pela Secretaria para a Comunicação do evento. Segundo dia da Assembleia Geral do Sínodo, e o Vaticano explicou como acontecem os trabalhos e a escolha pela confidencialidade e o silêncio dos círculos menores. Os trabalhos são sempre iniciados com oração, retomada ao longo do dia com adorações na Basílica de São Pedro. A maneira como uma instituição tão grande como a Igreja se permite um momento de silêncio na fé, na comunhão, na oração, é uma novidade, disse o responsável pelo Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini. Na metodologia dos chamados círculos menores, há grupos de trabalho e plenárias. Os círculos mudam em cada módulo. Há oportunidades de fala para todos. O facilitador do grupo é quem ajuda nesta dinâmica. Na partilha, de acordo com Ruffini, se constata o que está funcionando nas igrejas particulares. A coletiva serviu para explicar a opção pelo método do silêncio e da confidencialidade. A fala do Papa Francisco ontem foi retomada. Il Papa ieri ha spiegato il perché per dare priorità all'ascolto. O pontífice sublinhou que a escolha visa dar prioridade à escuta dos outros e do Espírito Santo, dar uma pausa dos barulhos que estamos cercados e discernir, fazendo o jejum da palavra pública. A metodologia do Sínodo exige uma jornada vagarosa. Não é que o Sínodo prende uma decisão, o Sínodo está fazendo um discernimento. Este não é um sínodo decisivo. Até mesmo no relatório final a ser formulado, poderá haver convergências e divergências, informou o secretário. Em outubro do ano que vem, haverá uma nova Assembleia do Sínodo. As questões mais delicadas ou espinhosas listadas no documento de trabalho e mencionadas pelo próprio Papa não foram incluídas nas discussões deste primeiro dia. O Minuto Sínodo de hoje é com o padre Deoniano Marcelo Batalhotto, doutor em teologia. Ele explica do que se trata a sinodalidade. Realizar um sínodo com o tema da sinodalidade, isso não parece redundante? Não, nem um pouco. Na verdade, é bastante oportuno. Afinal de contas, a forma sinodal sempre acompanhou a Igreja e a tem acompanhado desde a sua fundação. Então, a história da Igreja conta como diversos temas, diversos assuntos em diversas épocas foram refletidos numa perspectiva de comunhão, às vezes com mais intensidade, outras vezes com menos intensidade, mas os sínodos fazem parte da história da Igreja. Atualmente, trazer a sinodalidade como um tema de reflexão dentro de um sínodo significa dizer: esse caminho é válido. O caminho da comunhão, do diálogo é necessário. Ele é constitutivo da própria Igreja. E ao afirmar isso dentro de uma dimensão sinodal, a Igreja só quer melhorar ainda mais a sua própria compreensão de comunhão em vista de trazer, assuntos relevantes para uma reflexão comum, para uma reflexão muito mais ampliada. Então, dizer um sínodo, ou realizar um sínodo sobre a sinodalidade, é uma forma de acreditar naquilo que a Igreja tem feito desde a sua origem. O caminho da fraternidade e da comunhão passa pelo diálogo iluminado pela Boa Nova. Esse é o objetivo deste sínodo, pelo menos um dos objetivos deste sínodo.
Agora vamos a São Paulo, porque lá teve festa em honra a São Benedito, celebrada hoje pela igreja. Informações com Sidney Fernandes. Sidney, boa noite para você. Boa noite a você e boa noite a todos que agora nos acompanham. A devoção a São Benedito aqui na capital paulista ganhou força com a inauguração de uma paróquia na zona norte da cidade pelo saudoso Dom Paulo Evaristo Arnes. Hoje foi dia de muita celebração por lá e quem conta essa história é a repórter Aline Mércio e o cinegrafista Rafael Tedesco. A animação de seu Antônio na festa de São Benedito mostra gratidão ao santo e à comunidade que participa. Muitos anos atrás, nós viemos pela primeira vez, eu e minha esposa viemos aqui na igreja de São Benedito e acabamos aí fazendo o casamento da minha filha aqui em São Benedito. Então nós viramos um devoto de São Benedito e graças a Deus até hoje estamos aí sendo agraciados por ele. Nascido em 1526, Benedito era filho de escravos. Nasceu livre depois da promessa dos patrões de seus pais, deixar livre o primeiro herdeiro do casal. Muito religioso, o menino enfrentou os preconceitos da época e seguiu sua vocação. Decidiu entrar na vida monástica, então se recolheu e fez uma experiência. Depois entrou para a Ordem dos Franciscanos e ali seguiu a sua caminhada, a sua vocação. Ele era muito procurado justamente por aquilo que brotava do coração dele. Benedito assumiu diversas funções na ordem, de cozinheiro a guardião do mosteiro. Sempre fez tudo com dedicação e amor a Deus. Destaco, não é, o tempo da cozinha, né? Por isso que ele é o protetor, o padroeiro dos cozinheiros, não é? Onde experiências milagrosas, não é, de não ter o alimento e a panela vazia, chegando a hora da refeição, os irmãos esperando a refeição e aí quando abria a panela, não é, tinha o alimento. Aqui na paróquia de São Benedito, no bairro do Jaçanã, em São Paulo, a festa dedicada ao santo, padroeiro dos cozinheiros, tem muita oração e testemunhas. Eu tenho a imagem dele na minha cozinha e, mediante várias tribulações, nada me faltou. Eu sou muito grata. Eu quebrei a bacia do fêmur, fui para o hospital, fiz uma cirurgia, coloquei uma prótese, né? Aí eu falava, o dia que eu vou caminhar com São Benedito. E aí os médicos falavam que é só em dezembro, mas não. Eu estou em pé, estou caminhando, fiz a caminhada. A fé comunitária na providência de São Benedito, também para a manutenção da obra social dedicada às crianças, inspira a muitos. Ele é pobre, é uma pessoa que sempre distribuiu aquele alimento para os outros. Então, é essa admiração que eu tenho por São Benedito. Viva São Benedito! Hoje, o Brasil celebra os 35 anos da promulgação da Constituição Federal. A Carta Magna de 5 de outubro de 1988 se transformou em pilar da democracia, garantindo a harmonia entre os poderes e a ampliação de direitos sociais. No dia 5 de outubro de 1988, a sessão solene do Congresso Nacional entrou para a história do país. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida, tornou-se o principal símbolo do processo de redemocratização nacional e trouxe avanços significativos ao conceder direitos e garantias a milhões de brasileiros. A Constituição ela traz forma ao Estado, ela fala sobre separação de poderes, ela fala sobre repartição de competências, quem é que faz o quê, quem pode fazer o quê, e o mais importante de tudo, ela traz quais são os limites que esses órgãos estatais, essas autoridades estatais
o que ela pode ou não fazer, né? Nossa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, exatamente por essa preocupação, né, de ser uma Constituição que expresse não a vontade de um imperador ou de um grupo específico ou de alguém que esteve num período como Getúlio Vargas, mas expresse a vontade realmente do povo. Foram meses de trabalho com a participação de parlamentares e intensa contribuição popular. A partir de 1985 começou a ter as participações, né, de diversos setores da sociedade e em 87 a Assembleia Constituinte, que em suas comissões chegou a um texto final que foi promulgada em 1988, exatamente no dia 5 de outubro. Nesses 35 anos foram acrescentadas 131 emendas constitucionais nos 250 artigos. E num documento desse tipo, vai passando o tempo, é necessário você ir ajustando, né? Porque vão surgindo demandas, necessidades que, num certo momento, não haviam sido percebidas. Muitas alterações, de fato, ainda sempre serão necessárias, porque a sociedade ela é dinâmica, ela se altera, o comportamento muda e é preciso fazer os ajustes. A participação de São Paulo no Canção Nova Notícias de hoje fica por aqui. Mas seguimos falando sobre a Constituição Federal, agora com o Ronaldo da Silva, que está em Brasília e traz mais detalhes. Boa noite, Ronaldo. Muito obrigado, Sidney. Uma ótima noite para você também e para todos que nos acompanham. O conjunto que reúne as principais leis do país foi debatido e aprovado no Congresso Nacional após longas sessões e discussões sobre os mais diversos temas para a defesa da cidadania e da soberania nacional. Mais de 3 décadas depois, este livro, verde e amarelo, sofreu diversas alterações e é motivo de embates entre os poderes da República. A Constituição Federal de 1988 é um conjunto geral de regras para permitir o pleno funcionamento da República Federativa do Brasil. O livro deu personalidade jurídica ao país e garantiu a execução de leis para a proteção do Estado e de todos os brasileiros. Uma nova Constituição para um novo tempo. E o novo tempo significava um novo pacto e também um novo compromisso. Um pacto de conciliação com mais justiça e igualdade. Foi aqui neste plenário, em 5 de outubro de 1988, que o deputado Ulisses Guimarães e os parlamentares constituintes promulgaram a Constituição Federal. Pelo importante trabalho, este espaço ganhou o nome do presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Políticos, instituições, igreja e cidadãos puderam debater e escolher as leis que passariam a reger o país. A divisão dos poderes no legislativo, executivo e judiciário estão no texto constitucional. Os 3 têm atribuições distintas, mas não são raros os debates sobre a interferência de um sobre o outro. As atribuições pareciam bastante bem divididas. Hoje nós vemos que aparentemente não. As entradas de um poder no outro poder têm acontecido de forma bastante frequente. Ao longo de 3 décadas, ela foi emendada, atualizada e posta em prova por diversas vezes. Estabeleceu direitos e garantias fundamentais, vitais para a vida cidadã, mas carece de alguns ajustes para que os direitos sociais e a harmonia entre os 3 poderes não sejam de forma alguma comprometidos. Para lembrar a promulgação da Constituição, o Congresso Nacional realizou sessão especial no plenário Ulisses Guimarães. Como servo fiel da Carta Magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias. Hoje, uma sessão especial foi realizada no Senado para celebrar o Dia do Nascitura. Mas vamos voltar a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais detalhes. Ronaldo. Pois é, Reinaldo, dia importante este. O evento faz parte de uma extensa programação para comemorar o Dia do Nascituro, celebrado anualmente em 8 de outubro.
A sessão reuniu parlamentares, representantes da sociedade civil organizada e de entidades pró-vida. A iniciativa destaca manifestações públicas em defesa da vida dos bebês que ainda estão no ventre materno. A sessão especial em comemoração ao Dia do Nascituro no Senado reuniu parlamentares, representantes da sociedade civil organizada, de entidades pró-vida, como o grupo Educar para o Céu, que reúne mais de 900 mães católicas. Defender o óbvio, que é a vida, né? A vida quer viver. Então a gente precisa, de fato, dar voz a esses nascituros que precisam ser ouvidos de alguma forma, e a gente está aqui para isso. No Senado e na Câmara dos Deputados, ações como a coleta de assinaturas para a votação do Estatuto do Nascituro colocam visibilidade sobre a preservação da vida, no momento em que o Poder Judiciário julga a descriminalização do aborto. O Estatuto resguarda a proteção legal à vida das crianças ainda no ventre e também protege todos os meios para auxiliar a mãe. Na justificação do projeto, os parlamentares ainda propõem que o assassinato intrauterino seja adicionado no rol de crimes hediondos, devido à sua natureza grave. Católicos de dioceses, paróquias e comunidades de todo o país se juntam aos esforços de mobilização social e, até sábado, celebram a Semana Nacional da Vida, proposta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Com a união de esforços, a pauta do Estatuto do Nascituro no Congresso Nacional está sendo retomada. No Brasil, tenhamos oficialmente, na República Federativa do Brasil, o Dia Nacional do Nascituro. Então, já foi aprovado pelo Senado Federal, está na Câmara dos Deputados em tramitação, e eu acredito que, muito em breve, a gente vai ter essa data que reconhece a criança por nascer. E agora um assunto importante para você que é pai, mãe, professor ou convive com algum jovem e percebeu que ele anda muito estressado, triste, até desanimado. Saiba que esse não é um caso isolado. Pesquisas revelam que a geração Z, ou seja, quem nasceu de 1995 a 2010, é a mais estressada. Há relatos de que o problema foi agravado pela pandemia de Covid-19. Veja a reportagem. Ansiedade, frustração, depressão têm sido cada vez mais frequente em crianças e adolescentes. Um dos fatores é a competitividade do mercado de trabalho. No Brasil, 40% dos jovens com ensino superior não têm emprego qualificado. Os bens estão mais caros. Comprar um carro ou uma casa está cada vez mais inacessível para a maioria comparado a décadas passadas. A falta de perspectiva é uma grande fonte de desmotivação. Outra grande dificuldade é o uso excessivo de telas. A sociedade contemporânea mostra que seu fim último da existência é a busca pelo prazer. Não tem planos para o futuro e só está preocupada em satisfazer uma vontade momentânea e passageira. Precisamos retornar à essência humana, a vocação que Deus colocou em cada ser humano. Fomos feitos para sonhar, planejar, buscar as coisas do alto, saber esperar e se sacrificar, carregar a cruz com amor, almejar o céu. Esse ano, a lei seca, que tornou mais severa a punição para quem mistura álcool e direção no país, completou 15 anos. A Secretaria Nacional de Trânsito fez uma avaliação deste tempo em que a lei está em vigor. Álcool e direção não combinam. Quanto mais álcool for consumido, mais o condutor vai dirigir em alta velocidade, vai negligenciar riscos, não vai utilizar os dispositivos de segurança. Para se ter uma ideia, o álcool ele pode aumentar em até 17 vezes o risco de um envolvimento num acidente fatal. No Brasil, a tolerância zero para essa mistura entrou em vigor da Lei Federal número 11.705 de 2008. Um relatório inédito da Secretaria Nacional de Trânsito faz um raio-x dos 15 anos de aplicação da chamada Lei Seca. Hoje, o comportamento de beber e dirigir ele já é socialmente
rejeitado. As pessoas já consideram ele um comportamento ruim, mas ainda o fazem, né, às escondidas, né, ou de forma escamoteada, com alguma vergonha, mas o comportamento ainda está lá, é isso que mostra o relatório. De 20 de junho de 2008 a 19 de junho de 2023, mais de 1 milhão de motoristas foram flagrados alcoolizados ou com outra substância psicoativa. A média de registros desse tipo de infração de trânsito é de 8 multas por hora. E o perfil do condutor foi definido como homens com 42 anos em média. Os dados mostram, por exemplo, que a grande maioria dos veículos abordados são carros. E isso pode ter alguma relação com a própria abordagem, né? Aquele modelo de blitz, que é um modelo de fiscalização aleatória, talvez seja o caso de ser repensado. Dos 5.570 municípios brasileiros, 5.027 registraram infrações da lei seca nos últimos 15 anos. Minas Gerais é o estado com maior número de autuações desde o início da lei seca. Em 15 anos, são 187 mil infrações, seguido por São Paulo, com 162 mil registros, e Paraná, com 83 mil ocorrências. Um quarto das infrações foram registradas nas capitais brasileiras. Belo Horizonte lidera o ranking com 48 mil infrações, seguida por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Velho. Há estados muito grandes com pouca autuação, enquanto há estados menores com grande número de autuação. Isso levanta duas possibilidades. Ou grandes estados, alguns deles, estão com pouca abordagem ou estão com muita conformidade, o que é algo que é difícil de verificar pelo relatório, mas por análise de outros dados é uma hipótese bem improvável. O mais provável é que tenha havido mesmo pouca preocupação com a própria fiscalização. Isso é algo ainda que deve ser investigado. A intenção é usar os dados para um trabalho junto aos órgãos de fiscalização. Hora da previsão do tempo para esta sexta-feira com Mauricéia Silva, que traz mais detalhes. Boa noite, Mauricéia. Boa noite, Reinaldo, e a você que nos acompanha. Olha, a frente fria que durante a semana avançou do sul para o sudeste provoca algumas instabilidades nessas regiões, enquanto a massa de ar seco persiste no centro-norte do país. Tempo muito seco e com baixos índices de umidade. É preciso ingerir muita água para se hidratar. Pegue aí a sua garrafa d'água. No Nordeste, a chuva irregular se concentra no litoral e em parte da Bahia, no Maranhão e no Piauí. O calorão não dá trégua. Vemos aí 30 graus em Recife, 38 graus em Manaus e no Mato Grosso. O sol predomina no Sudeste. Chuva mesmo só no litoral paulista até a região dos lagos, no Rio de Janeiro. Já no sul, o tempo fica firme nos Pampas, na Campanha e no litoral sul gaúcho. Nos 3 estados da região, podem ainda ter pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Vamos às máximas? Porto Alegre terá máxima de 22 graus, enquanto em Florianópolis 21 graus e máxima de 28 graus em Curitiba. Eu volto com você, Reinaldo. Obrigado, Mauricéia. Olha, neste fim de semana, a Renovação Carismática Católica da Bahia vai celebrar o Jubileu de Ouro no Parque de Exposições em Salvador. O Congresso Estadual tem como tema Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. A cidade de São Salvador, na Bahia, será local de luz, calor e avivamento. Os carismáticos do estado terão a oportunidade de renovar o batismo no Espírito Santo e vivenciar um novo Pentecostes. Você, sua casa, sua família são os nossos convidados e eu espero por você no nosso congresso. Em comemoração aos 50 anos da chegada da RCC na Bahia, o evento contará com missas, momentos de louvor e adoração. Um momento de alegria, um momento de júbilo, onde o Senhor promete para nós que derramará graças abundantes e sobrenaturais que nos acompanharão durante todo o tempo de tribulação. Além das lideranças do movimento e da Igreja Católica, crianças e adolescentes terão espaços próprios no encontro, que contará com a Feira de Empreendedores Católicos. E nesse momento nós podemos estar nos preparando para o Congresso, intensificando nossas orações, participando mais ativamente do grupo de oração, para que esses dias que antecedem seja também uma grande preparação para que tudo ocorra
ocorra para a honra e glória de Deus. As inscrições são feitas pelo site do evento e a expectativa é que 5.000 católicos celebrem o momento. Alterações climáticas são cada vez mais visíveis e comprovadas em várias partes do mundo. A mais recente constatação foi feita no pico mais alto da Europa Ocidental. Além de ser um dos lugares preferidos dos praticantes de alpinismo, o Mont Blanc também divide as águas dos mares Adriático e Mediterrâneo e os territórios francês e italiano. Calculadamente, esta é a mais alta montanha dos Alpes da União Europeia. Mas as camadas geladas estão derretendo e o Monte Branco já perdeu mais de 2 metros de altura nos últimos 2 anos. Pesquisadores franceses anunciaram novas medições nesta quinta-feira. Feitas a cada 2 anos, elas revelam que a montanha tem agora 4.805 metros e 59 centímetros de altura. Em setembro de 2021, ela media 4.807 metros e 81 centímetros. A altura oficial do Mont Blanc está diminuindo há mais de uma década. Na leitura feita em 2007, a montanha media 4.810 metros e 90 centímetros de altura, 5 metros a mais que os cálculos atuais. Falamos agora do principal manancial do Vale do Paraíba. O curso d'água abastece 34 cidades somente no estado de São Paulo. Além de fazer parte da história mariana do Brasil, o Paraíba do Sul agora vai contar com um reforço na recuperação de sua bacia. Um personagem criado para gerar empatia e senso de preservação ambiental, este é o Zé do Paraíba. E nós começamos a chamar todo mundo para ajudar nós a cuidar das águas, para cuidar de tudo que nós tínhamos por aí. E aí que eu fui entender, vai para lá e vem para cá, eu fui acabar, você não sabe de onde. Na nascente do Rio Paraíba do Sul. Inspirado nas características do povo caipira ambientado no Vale do Paraíba paulista, resgata a história do rio. Todos os anos nós comemora, dia 23 de setembro, o dia da nascente do Rio Paraíba do Sul. Consciência ecológica que fez nascer a Iniciativa Verde, organização que contribui para o aprimoramento dos serviços de preservação do Paraíba do Sul. Cada relatório que sai, cada medida que é tomada pela Iniciativa Verde é intensamente debatida. A Iniciativa Verde é a executora do projeto. Estruturado após o plano diretor de restauração florestal da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ser publicado. De acordo com o plano, dizer, olha, nós precisamos colocar mais investimento numa determinada bacia, num determinado manancial, porque lá é mais prioritário do que o outro que já está melhor conservado. A meta é restaurar 60 hectares de vegetação nativa por ano, uma área correspondente a 60 campos de futebol. Investir mais nessa recuperação para que a gente tenha uma bacia mais saudável. João faz parte da colônia de pescadores do Rio Paraíba. Para ele, proteção ambiental e segurança hídrica garantem o sustento das famílias e a sobrevivência da cultura vale paraibana. Hoje o rio está diferente do que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então hoje tem cidade, qualquer impureza que venha ter no rio, a gente está junto com os pescadores no rio e a gente já cuida logo de denunciar para a CETESB. Com mais de 1.000 quilômetros de extensão, o Rio Paraíba do Sul contribui para a geração de energia e abastece mais de 16 milhões de pessoas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Paraíba para nós é a vida, né? Cuidar da casa comum é necessário e urgente. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco afirma que a água é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas. Por isso, torna-se fundamental administrar esse precioso recurso com gestão adequada e imparcialidade. Vale refletir. Nós estamos com 16% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de outubro. Faça parte da família Canção Nova, assuma conosco a missão de evangelizar. Conheça mais, clube.cançãonova.com e a opção pelo Pix está disponível. Doe pelo pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento.
Olha, o segundo especial Revivendo Canções, feito pela gravadora Canção Nova, resgata histórias do fundador da comunidade, Padre Jonas Abib. Por meio da música, o sacerdote anunciou Jesus de um modo simples e muito próximo, tocando o coração dos jovens. Em cada nota, uma esperança. A melodia, acompanhada de vários instrumentos, são frutos da experiência carismática e ousadia na forma de evangelizar. Esse segundo projeto, ele vem de encontro a essa realidade, né? 1 ano de falecimento do Padre Jonas Abib, também seu aniversário natalício, seria dia 21 de dezembro. E esse projeto, ele vem mesmo para reviver essas canções. Então, serão as músicas cantadas e depois a história das músicas contadas, músicas que foram compostas pelo Padre Jonas, mas também músicas que foram inspiradas pela vida do Padre Jonas. Eu tive a graça, a honra de participar dos 3 últimos projetos do Monsenhor Jonas Abib, ainda quando vivo. Fico muito, muito honrado e feliz e grato a Deus. Um dos legados do Padre Jonas Abib é sua contribuição para a música católica. Canções e histórias que marcaram gerações são revividas nas vozes de 2 grandes artistas. É como voltar no tempo e recomeçar. Um tempo em que a gente não podia nem cantar dentro da igreja, quanto mais ter bateria, instrumentos. E o Padre Jonas foi introduzindo devagarzinho. E quando nós vimos, estávamos todos envoltos deste clima, desta atmosfera de evangelização pela música que encantou o Brasil. Nos bastidores, amizade e saudade se misturam ao coral, formado pelos jovens em período de formação, na Casa da Canção Nova em Lavrinhas, no interior de São Paulo. Ensinamentos transformados em oração. O cenário é um marco na caminhada religiosa do sacerdote. A igreja de Nossa Senhora Auxiliadora ganhou cores, musicalidade e lembranças. Ele é um homem além do seu tempo. E o Padre Jonas tinha essa sensibilidade. E essa igreja aqui, ele pediu a Deus, se fosse útil para o ministério dele, Deus desse para ele o dom da música. E Deus deu a ele uma canção nova. Que bela reportagem. Um especial será lançado já em dezembro pela Canção Nova, quando se completará o 1º ano de morte do Padre Jonas Abib. Assista a seguir a Santa Missa e às 10 ao programa Além da Notícia com Ronaldo da Silva. A gente se vê amanhã. Boa noite, paz para você.